Então, ó, Beleza, Felipe. o grande lance do atendimento, agora fui eu que É. esqueci. Mas tudo bem, gente. A Ah, gente começou a gravar agora, que a gente esqueceu de gravar o começo, mas a gente está gravando a partir de agora, tá bom? aham, E nessa reunião a gente vai falar sobre a importância do atendimento e a importância da gente ser claro com os nossos clientes com relação ao qual é a nossa jornada, qual é o nosso papel e qual que é o papel do cliente, tá? A gente não vai entrar nas questões do papel de vocês. Não digo assim, não, a burocracia é essa, a gente tem que fazer isso, depois isso. Se a gente for entrar nisso, Kit, a gente vai perder nosso foco e eu acredito que não é isso que a gente quer. A gente aham, quer o quê? Criar um primeiro atendimento para o cliente que seja proveitoso para que o cliente fale assim, uau, fui uhum, atendido pelo laboratório Dom Bosco e, meu Deus do céu, a melhor coisa da minha vida. Quero fazer, vou indicar para meus amigos. Então, é esse efeito uau que a gente quer trazer para as pessoas quando chegarem uhum, no nosso WhatsApp. Então, para isso, a gente vai definir, e aí, como eu te falei antes, a gente vai definir eu, você e a Priscila, estamos mais próximos, a gente vai definir isso, o que é importante para o cliente chegar e falar, uau. Como eu falei, a gente não vai mexer nos processos de vocês. Você já tem os uhum, processos, já está funcionando, você já consegue, ela recebe o contato, faz a triagem, faz lá a pesquisa e depois manda para o cliente. Isso a gente não vai mexer agora. uhum, O que a gente vai mexer agora é antes. É antes. Então, por isso que é importante saber como que funcionam esses processos, como chegam esses processos para você. E depois eu posso dar algumas sugestões de como otimizar a questão dos atendimentos. Por exemplo, quando o cara pediu um agendamento, como é que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que consultar aquilo. Isso são processos. Então, uhum, a gente vai entendendo eles aos poucos para uhum. poder colocar ele para funcionar para a gente. Não sei se está fazendo sentido, Kit. Tá, tá sim. Vai me falando e aí a Eu acho gente que você vai. quer entender a realidade, né? Desde quando o cliente entra ali no laboratório, né? É, Na parte, então você vai ter que saber um pouco do que acontece no presencial. na realidade, eu vou ter que entender. Eu vou ter que Aham, entender, porque é isso, assim, né? eu consigo, pelo que você me passou lá, eu consigo fazer lá. Eu pego e refaço. Só que vai ficar um robô de novo. Então eu não quero isso. Aham. Eu quero deixar o mais próximo possível. Por exemplo, eu preciso entender algumas coisas, aí a gente vai anotar. Deixa eu ver se eu abro já um Ah, é. Docs, né? Que aí a Uhum. gente já anota. Porque uma das coisas que eu aprendi é que quando a gente começa a anotar, parece que as coisas ficam mais fáceis, né? Pra É, gente. diz que quando você anota a mão, ontem eu vi ontem um neurocientista falando, quando você É, anota a mão, seu cérebro salva essa mensagem 174 vezes. olha E só. quando você digita no computador, o cérebro salva só 54 vezes. Olha, então eu tô Então, fazendo a mão, então, né? a mão demora mais, mas Ontem eu fiz, ontem eu fiz uma reunião com o pessoal e eu anotei tudo ah, na mão. Meu caderno ficou gigante. E aí depois eu fui passando, fiz a ata ah, para eles e mandei. Nossa, gente. mas Mas aí você deu, fixou duas vezes, deu um né, o trabalho. Bem conteúdo. mais, bem mais, É, bem mais. é, Eu já sabia o que eu tinha que pedir para cada um, eu já sabia o que eu tinha que falar para cada um, entendeu? Então, foi é, bem. Acaba sendo bem mais produtivo. Mas, por exemplo, a sim. gente precisa entender quem é o cliente, quem é o cliente que vem para o laboratório. Quem é o cliente do Dom Bosco? Você está E falando de aí a gente classe. vai entender assim, vou te explicar o que a gente precisa entender. Quem é o cliente do Dom Bosco? Por quê? A maneira que você fala com uma pessoa nova é diferente, uma mãe que vai fazer um exame no filho, vai fazer um exame de gravidez, é diferente como você fala com um idoso que está com problema, uma Ah, pessoa que tá. está com suspeita de algo. Hoje, você entendeu mais ou menos, né? Hoje, Aham. hoje, dentro do laboratório Dom Bosco, qual que é o perfil de cliente que mais procura o laboratório? Olha, tem idosos aí de anos aí com a gente, né? Assim, Uhum, então a abordagem assim com esses clientes que são é assim, cada cliente aqui é tratado de acordo com a característica dele. sim, sim, sim. Isso é fato. Então, os idosos é uma grande parcela.
Estou falando da matriz, né? Não sei se teria que falar de modo Não, geral. vamos pensar na matriz. Vamos Vamos pensar na pensar na matriz. matriz. Não vamos pensar nas outras agora, porque as outras são, Sim. cada um tem peculiaridades. E aí A como a gente gente vai vai ter que. trabalhar, a gente vai tratar a matriz e as É, outras vão seguir, depois se precisar fazer separado para cada um, a gente faz. Mas agora vamos é, tratar sim, a matriz, tá? Vamos tá lá, bom. fala para mim. Então, idosos, empresa. O que Empresa, a mais? gente recebe muita empresa aqui Idosos. no, na Exame de coleta. admissão, alguma coisa assim? Admissão, periódico. Empresas, É. admissão, Tem agora, periódico. principal é idoso, empresa, os outros clientes, né, entre nessa faixa etária aí, idoso, já tem muita criança, criança Criança? demais, para colher urina, né, porque pediatra pede muita urina para Uhum. criança. Sim, sim, pede mesmo. Então, assim, recém-nascido, para teste pezinho, urina. Ah, É, recém-nascido. E tá. O que mais que você. olha, o pessoal, tem o pessoal que faz exame de rotina, né, que a gente como tem 51 anos, e assim, só em 2014 que veio concorrência, né? Então, a gente É. ficou esses anos todos sem concorrência e praticamente o único laboratório da cidade. Quantos E habitantes tem em Pedro Leopoldo? 65 mil, eu acho. Que não mudou, é isso. Tá. Então, quando veio. Então, praticamente a cidade toda a gente atendia, né? Felipe, a gente tem também, a gente atende prefeitura, assim, todas as Convênio. regiões. Só que aqui na Matriz, não. A gente atende em Pedro Leopoldo, em outra unidade, a gente atende. E todas as demais unidades a gente atende também. Só na Matriz que não. Você não atende as prefeituras? Na Matriz, não. Cliente de prefeitura que não atende na Matriz. Mas quando você fala pra mim não atende, o que que significa não atende? Ele não pode colher aqui. Ah, ele não pode colher? Não, a coleta dele vai ser nas unidades, nas outras unidades, para não criar um fluxo muito. Se fosse aqui na matriz, como era antigamente, sabe? Dava muita, enchia muita matriz, isso atrapalhava nosso atendimento aqui. Então, como é um atendimento com o volume é muito grande e a gente tinha outras unidades ociosas, a gente transferiu o atendimento para lá. Ah, legal. Então, as outras unidades aqui da cidade praticamente não tem atendimento assim. Tem, mas é muito pequeno, convênio particular. Então, a gente transferiu para essas unidades. Temos 4 unidades aqui nos bairros Na mesma e cidade, né? Quatro na unidades. mesma, tudo na mesma cidade. 3, na Ah, tá. verdade, desculpa, Você 3 tem unidades, três, né? além, 4 com a matriz, né? Então são 4 unidades em Pedro Leopoldo, tá? Sim, 4 em Pedro Leopoldo. Então, das 4, 3 a gente atende prefeitura, que é o SUS, né? Uhum. Ah, a prefeitura que você fala é SUS. É SUS, atendimento de SUS. Ah, então atendimento de SUS. Atendimento que Ah, entendi. E é um, essa informação é importante a gente ter no começo do atendimento, você sabia? por Porque, quê, Felipe? porque assim, então vamos lá, a gente se atende prefeitura, convênio não Uhum. atende. Convênio todas as unidades atendem convênio. Menos Porém, vocês. não, aqui todas as unidades, 100% delas atende convênio, atende particular, Vocês atendem. atenda. E aqui na matriz a gente atende só convênio e particular e empresa. Empresa acaba sendo convênio ou não? Pode considerar um convênio Então, o com convênio, planos e empresas. isso. Por que eu estou te perguntando isso? Porque o atendimento particular e SUS, né? Isso. Nas outras unidades atende. De qualquer É, forma, pensa o seguinte, vamos pensar o seguinte, por mais que seja nas outras unidades, vocês têm o atendimento do SUS, né? tem. Então, essa pessoa que vem do SUS também, é importante a gente saber que ela veio do SUS,
Por quê? Porque a gente vai indicar o atendimento para ela de acordo com as informações. Ah, Não adianta eu pegar e passar um monte de informação para a pessoa, quando chega no final a pessoa era do SUS. Você isso. entende? É, Então, entendi. para mim, a segmentação ela tem que acontecer É um pouco verdade. antes, para poder entender a faixa etária da pessoa, para poder entender, por exemplo, isso para mim são informações extremamente importantes, porque como é que você vai falar com uma pessoa que é do convênio se você está usando as mesmas coisas do SUS? Ah, você só vai poder ser atendido nas outras. Não, não. Os atendimentos do SUS são realizados nas unidades tal, 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 tal. Qual que é a unidade, qual que é a melhor unidade para você? Ah, essa unidade? Então a gente faz. Meu, Ah, vai dar um trabalho para a gente poder montar no começo isso? Vai dar, normal. Mas depois que tiver montado, fica muito mais fácil. Eu vou aham. mostrar para você mais ou menos como é que é, qual que é essa ideia que eu tô falando aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho um programa aqui. Ó, vamos lá. Você tá vendo aí, né? Aham. Laboratório. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. A gente está falando de uma pessoinha aqui. Então a gente vai falar. Aqui é o WhatsApp, tá? Uhum. Tá feinho, mas eu vou. Ó, aqui é o WhatsApp. Aqui é o WhatsApp da clínica, certo? Só que nem Aham. sempre aí tem os clientes que vêm. Que aí tem o cliente do SUS, né? O cliente do Aham. SUS, aquela pessoa que vem da empresa, a outra que vem do particular, quer fazer um exame Uhum. de rotina, tá? Vamos lá. Tá. Então, hoje a gente tem esses três tipos de clientes que são atendidos E pelo, convênio? pelo laboratório. Ah, e convênio, né? Convênio, 4 tipos. Tá. Então, vamos lá. É que eu tinha colocado convênio como empresas, né? Mas aí vai ter que separar. Que convênio, por exemplo, Convênio de Unimed, plano é diferente, Amil, convênio né? de plano, é. Convênios. Tá ok. Vamos lá. SUS, particular, convênio. E aqui está o laboratório. Vamos pensar, vou tirar o WhatsApp e vou colocar o laboratório. Isso aqui vai ficar com a gente, tá? Depois. Vou dar para Tá. vocês. Uhum. Dom Bosco. Laboratório Dom Bosco. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente está falando que a gente tem 4 tipos de clientes que atendem. Porque eu gosto de fazer isso para quê, o Kit? Para poder entender como que a gente vai se comunicar pelo WhatsApp com cada um desses clientes. Sim. Por exemplo, o que o cliente do SUS precisa saber? O cliente do SUS, Felipe, ele precisa saber que o atendimento é feito em algumas unidades, certo? Uhum. Aham. Eu sei que a fila do SUS é muito grande quando Muito. fala de coisa, eu sei como é que é. Ó, aqui, ó. Pro SUS a gente vai pensar assim, ó. Cada um tem umas características, certo? Aham. Cada um desses itens, a gente vai trabalhar características diferentes. Tá uma Uhum. bagunça aqui, mas depois vai fazer sentido, tá? Escuta o que eu tô Ah, para mim falando, tá. Para ó. mim isso aí é alta tecnologia já, meu Ó, filho. o atendimento deles é feito em algumas Ah. unidades apenas, tá? Aham, sim. É, vamos lá. Uma outra E de coisa acordo com a cidade também, sabe? de acordo com a cidade. Não sei se isso aí é importante. Claro que Agora? é, claro que é. Com as cidades, tá? Uhum. Então a gente percebe que existe.
Antes disso, a gente precisa descobrir quais são as cidades que essas pessoas estão. Mas vamos lá. Uhum. O atendimento do SUS é esse. Tem coleta domiciliar pro SUS? Tem alguma coisa? Não, né? Ah, tem o cliente de coleta domiciliar, ele entra aí nesses balõezinhos, porque Mas tem coleta domiciliar demais. Acho que Tá, não, né? tá, vamos lá. Para quem que é a coleta domiciliar? Ó, algumas unidades têm coleta domiciliar, outras não. Meu Deus do céu, esse negócio. É, meu filho, negócio você não viu nada ainda. Ai, meu Ai, Deus! isso daí é que deixa os clientes irados, Com porque... certeza. Me deixaria também, eu ficaria também, É, viu? eu também. Eu ficaria muito. Sim, ele deu toda a Como razão assim? para Uma ele. não faz? É a mesma empresa, uma faz, outra não faz? Não Pois faz é, sentido. e por isso que tem que segmentar lá a cidade desde o início também, né? Então o filtro ele vai ser bem maior, tá? A Ai. gente vai dar um pouquinho mais de trabalho do que a gente está É, mas imaginando. ficando Mas enfim, simples, né? Não tem problema. enfim, não é, eu não digo nem a questão de ficar simples. Eu digo a questão da gente entender todos os fluxos e mapear, entendeu? Aham, O maior ah, problema, o maior trabalho que vai ser é o mapeamento disso. aham, Porque, para mim, para a criação, a gente cria, não tem problema. Mas a preocupação é o mapeamento disso, entendeu? Então vamos lá. uhum. Então a gente está colocando aqui quais são as principais características do pessoal do SUS, por exemplo. Vamos lá. O atendimento é feito em algumas unidades, o que mais que você pode me dizer? De acordo com as cidades, Ah, matriz não atende SUS. a matriz não atende SUS. Que mais? Para o cliente do SUS, ele tem que chegar com a guia de autorização que vem da prefeitura. A gente não É, pode, né? tem que chegar com O pedido médico dele tem que ser carimbado lá na prefeitura e ele colhe com data marcada. médico carimbado na prefeitura. É, Prefeitura. por A exemplo, coleta é feita com data marcada, né? Com exato, agendamento. isso, a coleta é feita com data marcada e com local marcado também. A prefeitura que determina nessas 3 unidades qual que o cliente vai. Ele vai na unidade 06, que a gente chama, ou ele vai na unidade 05 ou na 29. A prefeitura que determina qual é a unidade que ele Ela que vai. determina de acordo com o bairro que a pessoa mora. Ah, tá. A gente está falando só de Pedro Leopoldo. Das outras cidades também tem isso? As outras cidades é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, numa cidade aqui que chama São José da Lapa, só tem uma unidade lá, então todos os Ah, tá. clientes de São José SUS vão só nessa unidade. Será atendida. A unidade onde o cliente será. Onde o paciente será, Será atendido. será atendido. Entendeu? Esse tipo de coisa, o que a gente tá puxando aqui? Eu vou até que aumentar esse negócio aqui, porque não vai dar... Mas aqui é importante, a gente já sabe, né? Quem são os 4 clientes? Cliente SUS, cliente particular, cliente empresa, né? Isso aqui ficou Aham, claro para sim, você, né? ficou. Então isso aqui ficou claro. Eu não vou entrar em outros detalhes nesse negócio dos clientes, porque se eu for entrar em outros detalhes, a gente vai ficar muito tempo, ó. Então Sim. aqui, ó. Cliente é paciente SUS. Uhum. Isso, agora que a brincadeira tá começando a ficar legal. Porque agora eu tô começando a entender. Isso é importante, tá? Ó, então, Exatamente. então É vamos lá. muito complexo o laboratório. Ele é simples, na realidade trabalha com atendimento, mas eu preciso entender qual que é a particularidade de cada atendimento, né? Exatamente. Então vamos lá, esse aqui é o paciente do SUS. Sim. Tem mais alguma coisa que você acha que precisa... O atendimento é feito em apenas algumas unidades, de acordo com a cidade. Cada unidade, assim, por exemplo, tem hora para o horário máximo de coleta. O cliente, se ele chegar lá 11 horas, por exemplo, ele não pode ser atendido mais. Mas Mas isso geralmente já é acordado com com quem a organiza, prefeitura com a já passa, a prefeitura, prefeitura já já passa, passa esses põe até dados o para ela. horário, põe até o horário para ele.
A prefeitura já passa esses horários para ele. Então acho que não tem. Ótimo. Tem mais alguma coisa? Não. Ah, outra coisa. Na prefeitura, ele precisa mandar mensagem no WhatsApp ou ele tem que comparecer lá? Olha, ele manda às vezes alguma mensagem. Eu vi muito cliente do SUS entrando no WhatsApp, mas é dúvida, assim, às vezes, de preparo, apesar que eles também orientam lá, mas né, não é a nossa equipe que orienta. E tem uma particularidade do SUS que às vezes tem um dos exames do SUS, não o médico pediu, mas não está na nossa tabela SUS, então a gente não pode atender. Ah, Aí, às vezes, chega lá e ele vai ver que tem um exame que, se ele quiser fazer, será só particular. Não sei se isso é importante para é você, eu estou importantíssimo. falando. É, né? A gente está fazendo um É mapa aqui raro, mas geral. acontece. É, Alguns exames não cobrem. apesar de estar no pedido médico, chega lá, quando a gente cadastra os exames no sistema, ele cai sem código, ou seja, é um exame que não pode ser feito pela prefeitura porque ele não vai pagar. Não está no nosso contrato Prefeitura Dom Bosco. Ótimo. Então tá. Beleza. Aqui a gente já está começando a entender. Tem mais alguma coisa que você acredita que faz sentido? Por enquanto, não. Acho que eu Não, né? falei tudo. Depois você vai lembrando aí, que eu sei que você vai. É, A gente é sempre assim, a gente vai lembrando depois. Ah, eu podia vai. ter falado aquilo. Tá bom, não tem problema. Exatamente. Isso aqui é mais para poder conhecer, para que eu possa conhecer Sim, é, vocês, entender, tá? Eu tô tá bom. desenhando aqui, mas acho que é melhor colocar aqui, né? Vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui, que acho que aí fica todo mundo ver, né? Uhum. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos É lá. porque de repente aí alguém lembra, né, de Então. Aí eu vou mais colocar alguma aqui, coisa. eu coloquei aqui, vou colocar aqui um pouquinho maior para o pessoal saber. Aliás, já é 8 horas, já a gente nem viu e você vê como é que a hora passa É, rápido quando a gente começa a fazer essas coisas. nossa, e coisa boa a gente nem vê passar. Não, tô É. adorando. Ai, Time de ai. pacientes atendidos. Eu gosto muito disso, Kit, porque eu consigo, que aí eu consigo entender, entendeu? Eu consigo entender, eu preciso entender para poder Vai. Você vai ter que. levar a visão do Dom Bosco para o WhatsApp, gente. Sim, Você entende que não é só. Quando eu falo para as pessoas, não, a gente tem que ter assim, tem que ser assim, tem que ser 3 meses. Porque a gente tem que entender, tem que entrar dentro disso e fazer o negócio. Ó, vamos lá. exatamente. Tipos de paciente. Paciente SUS, É, certo? Que é esse daqui certo. que a gente mapeou. É bom que aqui fica tudo documentado aí, todo mundo tem acesso, né? É bom demais isso dessa forma aí. A gente pode imprimir. E aí a gente vai, as meninas vão vendo, tal, ó. Isso. Tipo de paciente, aqui a gente tem o tipo de pacientes atendidos, paciente SUS, o atendimento é feito em algumas unidades, tal, com local marcado. Tá conseguindo ver bem, né, Kitty? Tô, tá Tá, perfeito. ótimo. Então, vamos lá, o outro paciente que a gente tem é o paciente, por ordem de grandeza, qual que você acha que é maior, assim? Agora eu acho que é idoso. Mas idoso é o quê? Ah, Particular, não, não? desculpa, ó, bobagem minha. Não, não tem Agora, problema. então, é convênio, convênio Convênio, né? disparado. Convênio disparado. É, Ele vem vem depois da prefeitura ou vem antes? ele vem, prefeitura, se for olhar de modo geral, eu não sei se prefeitura é maior eu acho que prefeitura é maior que convênios, de modo geral. Tá Só bom. que, por exemplo, o que chama mais a gente no WhatsApp é sempre convênio. Oi, pai, bom dia. Beijo. Convênio que chama mais a gente. Tá, então vamos fazer o seguinte. Então eu vou criar um outro desse aqui e aí a gente vai falar sobre convênios. É, Você chega a passar alguma coisa para os clientes de quais convênios que vocês atendem? isso daí é que eu quero te falar. Opa, vamos lá então. Agora a gente vai colocar paciente convênio.
fico feliz demais fazendo esses negócios. Eu vejo. Que aí você vai ficar, que aí depois você vai falar assim, nossa, meu, eu não sabia, não entendi. Era isso mesmo, a gente. É muito legal quando a Eu gente sempre, tem eu sempre falo que tem uma alguma coisa a pessoa. mais. Eu sempre falo pra vocês. É, Sempre vou e falar é pra isso que vocês, a gente ó. precisa fazer isso tudo, é mapear os processos todos Não aqui no dá, Dom Bosco, entendeu? não Porque o dá. pessoal tem que ter isso é A gente está fundamental. mapeando isso daí para poder ajudar no WhatsApp, então está sendo algo mais simples, Sim, tá? Se sim. for algo aí precisa mapear tudo, aí já é outra história. Mas Aí é outro. eu tô falando isso aqui para poder ficar mais fácil para a gente. Então vamos lá. Mas você vê que o mapeamento do processo, de qualquer processo, ele organiza muitas ideias, né? Organiza pra caramba. Bom, convênio é o seguinte, o É, que dá mais amolação para o cliente? Ele não entende. Nosso convênio principal é a Unimed. Aí tem em São Paulo, tem Unimed. tem. Qual que é a particularidade da Unimed? Ele é diferente, a Unimed é diferente de todos os convênios. A Unimed, desde 2014, ela estabeleceu uma regra que determinadas unidades não podem ser, o cliente não pode colher em determinadas unidades. Absurdo, é peraí. só Unimed. Tá. Vamos lá. Só a Unimed que tem isso. As outras. Só a Unimed. A Unimed, o cliente não tem o direito de escolher onde que ele vai colher. Então, ela Ah, descredenciou várias unidades nossas. E, assim, ela, né, é uma política aí, eu não sei qual que é o sentido, a gente não consegue mudar isso, não. Mas, por exemplo, se um cliente da Unimed chega lá em Matosinhos, porque ele entrou no WhatsApp, ele ligou aqui, perguntou, vocês atendem Unimed? A gente atendemos. Aí ele vai lá em Matosinhos. Matosinhos chega lá, a gente não pode atender ele. A única forma da gente conseguir atender um cliente de Matosinhos é através da coleta domiciliar, porque assim a gente ah, consegue atender. Então, a gente tem que convencer o cliente a fazer no dia que a gente colhe domiciliar em Matosinhos, que é quinta-feira, mas aí a gente perde cliente a toda hora. peraí. Então vamos lá. É Apenas algumas confuso, unidades né? não têm credenciamento É, para. para que o usuário colha nessa unidade, né? Algumas unidades não podem, o usuário não pode usar o serviço dessa unidade, apesar dele ter o convênio e apesar do Dom Bosco atender Unimed. Entendeu? Meio confuso o negócio, né? Bastante. Mas aí, na realidade, ela descredenciou algumas unidades, foi isso, né? Pelo que você Sim, falou, né? exatamente. E nosso medo é esse, ela está descredenciando muitas unidades e aí a gente perde cliente toda hora. Tá, mas enfim, isso aí já é um Isso é problema, outra coisa, já é um problema. Mas é. enfim, a pessoa que vem da unidade, você tem que informar para ela quais são as unidades que você atende, Sim, né? mesmo que ela não pergunte, entendeu? É isso que está dando muita amolação. Então a gente fala, ó, isso é uma regra. Eu queria deixar claro, porque não é todo mundo que explica isso. Então o cliente sai bravo porque a gente não conseguiu explicar para o cliente isso. Ele acha que é o laboratório que não quer, não tem boa vontade de colher, não quer colher dele lá na unidade. Então, essa é uma regra do convênio que a gente é obrigada a seguir. É. Então, sempre é isso que eu queria ver com você, a gente ter um campo, por exemplo, por ele ser o principal, isso vai acontecer com muita frequência. Então, a gente tem que saber onde que ele vai querer colher, e pode ter ligado aqui na matriz, mas ele não é que ele vai colher na matriz, ele quer colher lá em Matosinhos e não avisou a gente. E a gente também não é toda vez que lembra de avisar. Tá, então. Primeiro eu teria que saber qual, principalmente, para onde que ele quer colher. Se é cliente da Unimed, sim. Tá. Onde você quer colher? Qual unidade? Na realidade, a gente precisa Isso fazer isso antes. Na realidade, a gente é, precisa fazer isso na hora que o cliente chega para poder falar com a gente tem que perguntar da onde que ele está falando, para poder é saber, isso, para poder exatamente. saber, para poder saber isso. E nem sempre de onde ele É, está falando é onde ele vai querer colher. Por exemplo, eu posso estar falando de Pedro Leopoldo, mas para colher na unidade de Pedro Leopoldo número 2.
Então, entendeu? Peleopoldo tem quatro unidades, só que só uma pode atender a Unimed. Entendi. Então, apesar dele estar na mesma cidade, ele não pode ir na unidade tal, tal e tal. Ele pode ir só em uma. Gente do Ai, céu. Felipe, isso daí acabou com a gente. Não, eu vou falar que é um negócio assim, bem de outro mundo mesmo. Bem, É, é bem. e fica Porque na mão dos em vez de convênios. ser um negócio simples, né? Os caras complicam É, demais. qual que é a vantagem, eu acho, para a Unimed? Por exemplo, uma pessoa vai lá em Matosinhos, a gente informa para ele, não, a gente não pode colher aqui, em Matosinhos. Aí ele é um exame baratinho, uma glicose, por exemplo, R$ 10. Aí o que, que ele fala? Ah, não, vou colher aqui em Matosinhos mesmo, vou preferir E pagar. paga. Uhum. E paga. Isso para o convênio é ótimo, né? Porque reduz o custo dele de pagar o laboratório. Sim, Então, sim. se isso daí é multiplicado em termos no Brasil inteiro, eles economizam muito. É. Só pode ser isso, no meu entendimento. Atendido o convênio, o paciente pode optar pela coleta domiciliar. É isso. Isso É, aqui. Quais outros é. convênios? Tem mais alguma coisa da Unimed que É. é muita gente da Unimed que vem? Onde Muita que a gente. gente pode atender a Unimed? Só duas das nove unidades, só duas a gente pode, o cliente pode colher na unidade. Só duas a gente Então é pode mais atender. fácil. Então é mais fácil. Porque É? Ah, então a gente tá. vai identificar, a gente vai falar, ó, você só pode colher nessa e nessa. Qual que você gostaria de Isso. colher? É verdade, tá certo. É mais fácil. Fala pra mim quais são. Isso. É, o cliente pode vir na matriz e na unidade de São José da Lapa. Pode pôr unidade Primeira 08, se matriz for mais. e E na unidade de São José da Lapa, que é 08, que a gente chama, se você tá, ficou mais fácil. José da Lapa. Para mim, o cliente não vai fazer diferença. Na É, verdade, ó, a gente tem duas opções. A gente tem na Matriz e em São José da Lapa. Qual que e você isso gostaria de ele ser atendido? é. Aí, por exemplo, essas aí o cliente pode chegar aqui na matriz, pode chegar em São José, a gente colhe dele lá. Agora, Matozinhos, Lagoa Santa, as outras, a gente pode atender também, só que somente pela coleta domiciliar, com data e hora marcada. Então, nas outras apenas. É, com o serviço de coleta domiciliar. Bom, beleza. Ótimo. Mais alguma coisa que você acredita? Ah, aqui, ó, eu tinha escrito aqui já. Mas tá bom. Mais alguma coisa que você acha que seja interessante? A particularidade? Bom, não sei se, por exemplo, muitas dúvidas de cliente que eles acham que ele tem convênio, que ele pode fazer sem pedido médico, e ele não pode, né? Todo convênio, 100% exige pedido médico. Eu não Então, sei se isso é importante. ah, todos os. Eu acho que isso está implícito, né? Tá na cara Oh, que mas tem não que. tá, É Felipe. O mesmo? povo pergunta isso demais. Nossa, eles acham que eles podem solicitar, porque Ah, eles porque têm eles um convênio. já fizeram uma vez, né? Ou eles acham que eles mesmos podem. Ah, eu quero fazer uma glicose agora. Não, tem que ter um pedido do médico para Mas para você poder fazer. glicose é tão simples, né? Mesmo assim, qualquer exame tem que ter o pedido médico, se for por convênio, particular não. Todos os convênios precisam de pedido médico É, para coletar o exame, certo? uhum. Pronto. Mais alguma coisa que você lembra aí? Ah, quais convênios que vocês atendem? Tem muitos, né? Ah, nossa, tem muitos. Se você quiser, eu pego a relação Não, na depois. verdade não precisa. Na verdade não Não precisa. precisa, né? Porque se o Tá. cara for falar assim, ah, meu convênio é. Só se a gente quiser saber essa informação. Mas, por exemplo, tem 330 planos de saúde lá, a gente vai colocar todos. Né? Não, acho que Então. não. Só Também se na hora for. que precisa.
que pedir para anexar a carteirinha, não sei se vai ter isso, a gente consegue Então. ver, né, pela carteirinha. Então, mas a carteirinha você anexa, a gente pode anexar no formulário, em vez de anexar no WhatsApp. Ah, no formulário, No verdade. formulário, né? Peraí, Felipe. Oi? É agora, né? Pode, ô Felipe, as meninas. Não, mas eu não vou participar, não. Você pode participar? Pode, põe Pri aqui, então. Vou chamar, é porque a Priscila vai entrar aqui. Tá bom, tá bom. Já é Mas 9h17, tá vendo? pode A gente tá continuar. conversando aqui. Então, vamos lá. Todos os pacientes precisam de... todos os convênios solicitam pedido médico. Exigem, né? Na verdade, Exigem. Exigem Eles só pagam os exames se a gente apresentar o pedido pedido médico do paciente no final do mês. para a coleta do exame. Isso. Mais alguma coisa do convênio que você acha que... É assim, Felipe, cada convênio tem uma regrinha, por exemplo. Tem convênio que exige data, o médico exige que o médico coloque data no pedido. Tem convênio que não. Essas particularidades, isso aí são não tem detalhes. como colocar, né, Felipe? Não. Eu vou te falar, porque às vezes, né? Não tem, porque não vai fazer muita diferença. Não vai fazer muita diferença. Isso aí vai ser feito manualmente, né? Não, a gente consegue barrar depois quando a gente vê a foto do pedido, né? Sim, claro. Você vai ter que fazer Isso daí. uma filtragem. Deixa eu só tirar um sol aqui na minha janela, tá bem na minha cara. Pri, pega uma cadeira ali, Pri. É isso. Então vamos lá. Alguma coisa a mais que você acha do paciente do convênio? Eu acho que por enquanto é isso. Tá, depois a Pri vai entrar e ela vai ver também, vai dar Por isso que é bom que ela, às vezes, ela vai, como ela atende presencial também, vai ser. E eu vou deixar Ela vai aqui para lembrar. vocês, eu vou deixar para vocês isso daqui, né? Então eu tô escrevendo já na nossa paciente particular. Vou tirar o. Peraí, como é que eu vou colocar? Fala alguma coisa aí, Felipe. Oi, tô falando. Como que eu tiro agora do. Como é que aumenta o som aqui agora, gente? Eu tô escutando pelo som. Ixi, como é que eu volto aqui? Você vai clicar na setinha e deixa eu parar aqui. Você vai Isso, clicar no beleza. microfoninho aí na setinha para cima. Agora deu. Tá saindo? E tá baixo, Pri? Eu tô ouvindo, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá. Eu tô ouvindo vocês. A Priscila, eu só sei que ela tá aí porque tá aparecendo o braço dela. Agora apareceu. Aê! Bom dia, tudo bem, Priscila? Tudo jóia. Então, vamos lá. E aí Pode voltar. Priscila, a gente estava fazendo aqui, eu preciso entender algumas coisas, principalmente sobre sobre os clientes que estão sendo atendidos, que chegam no dia a dia. Depois a gente vai entrar nas suas explicações aqui, né? E aí a gente vai ver, mas a princípio, o que a gente definiu? Que o laboratório tem 4 tipos de clientes que são os que sempre são atendidos, que é os clientes do SUS, de empresa, particular e convênio. Tem alguma coisa que você acredita que falta aqui? Ou são esses mesmos, na tua opinião? São esses mesmos. São esses mesmos, né? Ótimo. E aí o que a gente fez? A gente precisa de algumas informações sobre o atendimento deles, para a gente poder criar. Porque não adianta a gente criar um robô, criar uma automação com um monte de coisa, chegar lá no final, era um cliente de SUS, por exemplo. E aí ele perdeu o tempo dele todinho falando, perdeu o tempo de vocês e não resolveu nada. Então, a ideia é o quê? Trabalhar com a segmentação, separar os clientes. Então, se você é de SUS, você vai para um lado. Se você é de particular, você vai para outro. Se você é sabe? A gente separa. Então, o cliente chega, assim que ele chegar, a gente vai separar ele de acordo com o perfil dele. Isso aí seria perfil de cliente, né? Nem tipo de cliente, é perfil de cliente. Uhum. Entendeu? E aí a gente vai separar, a gente está separando, Pri, algumas informações que são relevantes de cada cliente. Por exemplo, a gente estava falando sobre o... Eu vou te colocar aqui. Não é tipo de paciente, é perfil, tá? É o perfil de cada paciente.
Perfil de pacientes atendidos pelo laboratório. Paciente SUS. Aqui, ó, atendimento é feito em algumas unidades de acordo com as cidades, certo? A prefeitura determina a unidade onde o paciente será atendido. Outra, a matriz não atende SUS. Isso é importante, né, a gente ter. Tem que ter o pedido médico carimbado na prefeitura para poder ser feito. Ah, não, mas o cadastro tem que ser nas outras unidades, né? A gente faz por estudantes. Priscila tá me lembrando aqui, Felipe, a Fala, Arthur. Pode falar. atende, atende SUS um pouquinho só, que é uns exames de gestante, é bem assim, 5 pacientes, não, 5 não. A gente olha aqui na matriz, mas é um número muito pequeno e é Não, determinado exame só. Aí eu acho que é muito particular. não, acho que é muito particular. É, Acho que é muito particular. sim. Se você recebesse vários pedidos, ah, não, o meu exame é tal, Ah, aí não, não não. chega Porque não, nem imagina assim. se a gente tiver que colocar todos os tipos de exame que existem, aí vai ficar É, muito confuso para o cliente. Para o cliente mesmo, ele olha lá e vai falar assim, não, putz, não faço a mínima ideia do que exatamente. é. Então vamos lá. Aí a gente tem que ter o pedido médico carimbado da prefeitura, a coleta é feita com data e local marcado. As principais dúvidas são no preparo dos exames, né? Para Esse ele. daí, Pri, eu coloquei assim, eu já vi cliente do SUS entrando no WhatsApp. Então, eu falei, o que eu vi foi preparo, eles pediram preparo. Você lembra de alguma coisa? Que de vez em quando entra, né? Eu tive, acho que uns 2 casos de Vespasiano. A cliente achou que ela tinha que marcar aqui com a gente. E, na verdade, não. Ela tinha que ir direto onde foi direcionada. Mas é muito pouco os que eu peguei. Geralmente, eles são bem encaminhados. O que ocorre é deles virem aqui para a matriz e não ser aqui. Mas isso já é no WhatsApp. A gente. Então, Ah, é isso aí, não tem como. é, Na realidade, se ele passar pelo WhatsApp, ele vai saber. Que. isso mesmo. Ele vai saber. Então é uma outra coisa que a gente vai mostrar para ele. Ó, os atendimentos são feitos apenas com a data e o local determinado pela prefeitura. Você já tem o local? A prefeitura já te informou o local? Sim, Isso. não. Tá, se ela não marcou, você vai precisar voltar lá e pedir que marque Não. tal por lá e depois você procure a unidade onde eles vão. Ponto. A gente a É gente, ótimo. a gente instrui o cliente, a gente instrui o paciente sem necessariamente a pessoa ter que ficar falando com todo mundo. Então, a gente vai instruir ele. Então, ele vai colocar lá, sou paciente SUS. Tá, ótimo, você é paciente SUS. Você já tem o pedido e o pedido assinado pela prefeitura? Sim, já tenho. Ótimo. Então, faça o seguinte, você vai ver no seu pedido, vai ter lá, tal, e você vai indicar. Pronto. Se você tiver dúvida sobre coleta, aperte 2. Dúvida no Ah, preparo, aperte 2. A pessoa vai apertar 2 lá, tem dúvida no preparo. Prepara isso, isso e isso. No dia da sua coleta, você vai levar lá, tal ponto. O laboratório agradece, acabou. Entendeu? Então a gente tira esse monte de dúvida antes, de reconhecendo quem é o cliente. Então, por exemplo, esse cliente aí do perfil do SUS, ele tem essas situações, né? Então, as dúvidas dele, a maior parte das dúvidas é preparo de exame. Tem alguma outra dúvida? Não. não, ele é. Priscila está falando que é bem pouco, né? Que ele chama no WhatsApp, mas se chamar, a gente É, tem eu, que eu acho que ter. ele não chama por conta da prefeitura, né? Porque os caras dão uma instrução para eles, né? Já ir direto, né? É, Então, acho que não. Não. Beleza. Não é tanto Então, foco. quanto mais informação a gente tiver antes, a gente melhor vai ser. Então, a gente vai segmentar ele lá no começo, lá, o perfil. Então, aham, desde esse perfil, a gente vai criar uma mensagem dizendo, ó, a gente atende, o laboratório Dom Bosco atende os exames de SUS em parceria com a prefeitura, e para você ser atendido, você precisa de aí vai falar, precisa de um é um exame, carimbo. precisa do carimbo da prefeitura, tal. Você já tem isso? Aí a pessoa vai falar sim, não. Se ela já tem, ótimo. É muito mais simples do que a gente imagina. A É gente tudo vai. automatizado essa parte aí, Nossa, né? tudo, 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 Tudo. tudo, Não vai gente. precisar de Priscila responder nada. Tudo. Priscila vai ficar só checando lá para ver se o pessoal tá falando certinho. Aham, Só em alguns casos que é os casos que a gente tem que fazer os orçamentos, né?
Prefeitura não se faz orçamento, certo? Só se tiver aquele caso que eu te falei, algum exame que a prefeitura não cobre, A né? gente pode colocar um alerta no final. Ó, alguns tipos de exames não são cobertos pela prefeitura. Então, pode ser que você venha a ser cobrado. Então, identifique se o teu médico colocou... São quantos exames? Não, na verdade, assim, alguns exames a prefeitura já informa, ó, por exemplo, tem um exame nas fezes, que chama sangue oculto. Esse exame a prefeitura já informa o valor e já fala que não faz pela prefeitura. O cliente já chega aqui ciente. Agora, tem outros exames, são exames mais específicos, às vezes a prefeitura nem sabe que não atende, não é, Pri? Aí ele chega aqui que a gente vê quando na hora de cadastrar que cai sem código. Só que Entendi. colocar isso, que alguns exames que não são cobertos, vai gerar muita dúvida. Você Porque acha pior, né? Pior, eu né? acho, vai confundir, porque quando eu pego alguns casos, eles vão fazer os exames e o próprio quem atendeu já faz o orçamento, então ele já sai de lá com o exame que não cobre o valor tudo certinho. Ótimo. O problema que eu estou falando com ele é o seguinte, às vezes tá lá no agendamento, ele vai ficar sabendo que não cobre só no dia da coleta, e ele está sem dinheiro, ele está sem... Pega ele de surpresa, Ah, mas porque... se a pessoa, geralmente quando ele é direcionado pelo SUS, na verdade a gente não pode ficar perdendo muito tempo com o pessoal do Eu SUS, acho tá? que A não, gente não pode perder, tá? A gente é, tem que fazer isso, tem que ter um bom atendimento para eles, tem que ter, mas a gente não sim. pode ficar perdendo tempo, porque o nosso foco, o que que é? São os outros pacientes, né? Que aí sim a gente precisa entender. Então eu acredito que é, a melhor informação a gente vai dar já de cara para esse tipo de paciente, entendeu? A gente já vai dar de cara um bom atendimento para ele, mas esses detalhes, essas minúcias assim, não faz sentido a gente ficar entrando nelas, senão a gente vai criar um baita de uma estrutura para um cliente que, meu, não é o nosso foco. Né? Exatamente. Então eu acredito que tá bom essas informações. Se vocês lembrarem de alguma coisa, Pri, se você lembrar de alguma coisa, você fala também. Tá. Tá bom? Ó, aí tem um paciente de convênio, a gente precisa pegar algumas informações sobre ele, e eu acho que o principal foi o da Unimed, que eu acho que de todos os convênios é o que mais tem restrições, né? Digo as restrições dele não poder colher nas unidades. Aí É. o cliente chega em Matozinhos, ligou aqui, a gente falou, atende. Aí chegou lá para colher, não atende. Então, o paciente precisa ser direcionado, né, pela própria... O paciente ele não tem o direito de escolher, então tem que ver como que é feita essa escolha para ele. Isso. Apenas algumas unidades podem atender o Só paciente. Matriz e São José mesmo, né? E o resto pelo domiciliar, né? Isso. Isso mesmo. Aí eu coloquei só Matriz e São José que não atende. Que atende, só essas duas que podem atender. Que atendem Unimed, que atendem Unimed. Isso mesmo, desculpa. Aí a gente vai colocar se é de São José ou da Matriz, né? Isso. E Bom. qual das duas unidades você quer ser atendido? E se é presencial ou se é domiciliar? Também é importante. Porque se for domiciliar, ele tem mais opções. Matozinhos vai poder atender, Lagoa Santa. É que Lagoa Santa atende de forma domiciliar, então Lagoa Santa atende Unimed. Tá, vamos lá. Domiciliar, né? Domiciliar ou presencial. Não, não, é fácil. O atendimento presencial é feito apenas pelas unidades Matriz e São José da Lapa. É, Se você tiver em outra unidade, se você tiver em outra região, apenas o atendimento domiciliar. Entendeu? isso. Eu acho que já está Aham. aqui. Então, eu já até vou gravar essa frase. Se você está próximo das unidades Matriz e São José da Lapa, você pode realizar a coleta presencial ou
Se estiver em outra região, a coleta será agendada. Será feita domiciliando. Será agendada. Colhida no seu domicílio, não, né? A gente vai montar essa mensagem ainda, tá? É só para mim entender. A coleta domiciliar será agendada. Será agendada. Ok. Ponto. Beleza. É isso, né? Eu tô fazendo isso daqui tudo pra gente poder ter essa informação. Todos os convênios exigem pedido médico para a coleta do exame. Isso é importante. Então a gente vai mostrar lá no convênio. É importante você saber que todos os convênios exigem o pedido médico para colher o exame. Você já tem o pedido médico assinado, tudo certinho? Tenho, não tenho. Não tem, então volta lá e peça. Tenho, ótimo, então vamos lá, vamos pro próximo passo. O próximo passo é esse. Então, a gente vai criar uma estrutura para todos os clientes. Sempre vai ter alguma coisa ou não que a gente vai filtrar eles. Tá bom? Beleza. Vamos pro... Tem mais alguma coisa? Você acha que faltou aqui, Pri? Não, porque senão eu acho que já vai começar a estender demais o problema que a gente tem agora. Isso. Talvez a partir de um momento, se for eu responder ou quem tiver lá, seria melhor. Porque tem questão de carimbo, assinatura digital, acho que não vem o caso nessa parte. Não. Então, seria só isso mesmo. A primeira a estrutura é o seguinte, o cliente chamou no WhatsApp. Aí a gente precisa saber qual que é o perfil dele. Ah, legal, a gente atende 4 tipos de cliente. A gente atende o cliente SUS, o cliente tal. Fala pra mim, qual desses 4 tipos é o seu caso? Para que você gostaria de atender. Aí ele vai colocar 1, 2, 3 ou 4, 3. Ah, se você é particular, ótimo, perfeito. Aí você já vai seguindo o fluxo do particular. Ah, eu sou do SUS. Vai seguindo o fluxo do SUS. Essa é a melhor maneira da gente segmentar o cliente, de acordo com o perfil dele e falar a linguagem dele. Né? Não adianta falar para o cliente do SUS que a Unimed não atende no... Vai adiantar nada, entendeu? Então a gente já filtra isso, tá? A gente já vai filtrar isso. Agora acho que o particular, eu acredito que é o que tem mais... Particular é o mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Na verdade, todos Mais fácil de todos. Não tem burocracia nenhuma. Todos eu acho que é fácil. Eu acho que todos é fácil. Para mim, olhando aqui, todos é fácil. Não tem dificuldade nenhuma. O que a gente está fazendo aqui é organizando as informações. Quando você não tem informações, não tem processo, você fica perdido. Que aí você fala, putz, e agora o que eu vou falar? Não, é assim, ó. É isso. Cliente, primeira fase, dividir os clientes. Ah, esse aqui eu vou falar isso, esse aqui eu vou falar isso, esse aqui eu vou falar aquilo. Nem necessariamente a gente precisa dividir a região. A gente pode pegar a região lá no final, para poder etiquetar ela e colocar ela como informação. Não, Felipe, eu acho que a região vai ter que ser no início. Vamos ver, então. Você vai entender por quê. Vamos entender depois. Vamos entender depois, então. Vamos entender depois, então. Vamos terminar isso daqui do paciente aqui. Vai lá. O particular, o que vocês acham aí? O que vocês veem como informação importante sobre o paciente particular? Na minha opinião, o que eu vejo, não é do médico, não é, Pri? A não ser, todos os exames, se for particular, não precisam de pedido médico, a não ser HIV, só HIV que precisa. Isso é interessante. Eu percebo bastante. Não, o pessoal tem dúvida demais nisso, né? Sobre o HIV, é isso? Não, sobre se precisa pedido médico, se... Não é obrigatório o pedido não médico. Não é. Tá. É só eu ir lá e pedir para você, eu quero fazer um exame e tal, legal. Para realizar o exame, né? Não precisa de pedido médico. Não é obrigatório. Então, não é obrigatório o pedido médico para realizar o exame. Ok, ótimo. Outra coisa, sobre... Vamos ver nas outras aqui. Ele pode escolher, pode fazer agendamento, normal, né? E ele pode colher em todas. Pode coletar em todas as unidades, seria isso?
Sim. Do laboratório. Pode pôr o quê? Da rede Dom Ah, da Bosco? rede. Uhum. É uma rede, na Eu acho verdade, né? interessante a gente colocar a questão de convênio com a funerária, cartão de Ah, todos e fidelidade, porque às vezes eu faço orçamento de todo, não tem mais, né? tem, aí o Aqui? cliente, Aí você entraria em convênio ou em Seria convênios. desconto do particular? particular, que a gente tem um desconto. Desconto de particular? Porque, Fala um pouco mais alto, porque eu não entendi o que você falou. Eu tentei não, entender o que você falou e não consegui. é porque nós temos, né, alguns convênios com algumas funerárias, temos o cartão de todos e o laboratório também tem um cartão. Então, às vezes, o cliente não informa isso, só fala depois que o orçamento está pronto. Então, seria interessante se nesse início ele já colocar que tem convênio com uma funerária, qual, ou cartão de todos, ou o próprio cartão do laboratório, que aí eu já entrego o orçamento pronto com desconto. Não. Então acho que. Será que não entra num convênio e aí Não, esse é Não. particular, é um desconto dos exames particulares. Descontos nos exames particulares para quem tem o cartão de todos, cartão do laboratório? Isso, cartão fidelidade. Tá. Cartão de fidelidade e a funerária, né? Aí pode colocar entre outros que tem mais algum, igual né? Essa funerária, por exemplo, tem funerária Santa Luzia, Santa Isso. Clara, Coração de Jesus. Tá, legal. Isso é informação importante a gente colocar. Mais alguma Esse coisa? cartão Fidelidade, ele atende só em algumas unidades, né, Pri? Então, assim, eu tenho medo, se a gente colocar... Pode colocar entre parênteses, exceto matriz, que é o único lugar que não Matriz não aceita o cartão Fidelidade, e é a nossa principal unidade. Então, não sei se pode dar problema isso. Fica tranquilo, a gente vai montar ainda. Aqui É. a gente eu tô pegando o máximo de informações possíveis Sim. e pra gente poder fazer, tá? Vamos lá. Você tá vendo que a gente está indo totalmente diferente da maneira que está montado, já estruturado o menu de vocês, né? A gente está seguindo uma outra linha em conhecer o cliente primeiro. Isso aqui é quando a gente tira o foco da empresa. Eu quero só... Não, está colocando foco no cliente. Entender o que a gente pode passar para ele antes de chegar na empresa, né? Porque isso vai facilitar bastante o nosso atendimento, né? Isso que é importante. Vamos lá. O que mais que vocês acreditam que é importante no particular falar? A Porque aí, unidade que ele vai fazer. Principal, é isso mesmo, Pri. nem todas escolhem. Todas escolhem, né? É porque tem a particularidade de horário de coleta, dia, tudo diferente, então é interessante para informar ele direitinho. Isso. Realmente, Felipe, cada unidade tem desconto. Isso. Então, se ele, por exemplo, o cartão, não um exemplo aqui, por exemplo, em Matozinhos, tem uma tabela de desconto com a prefeitura que aqui na matriz não tem. Identificar. Identificar qual unidade que ele vai escolher. Você quer colher em qual unidade? Você gostaria de colher em qual unidade? Tá. Aí ele pode escolher as 9. Pode. Mas aí o desconto pode ser maior se ele colher em Matozinhos. Não, mas ele sabe disso não? Não, por isso que a unidade é o principal aí. Você tem que saber de onde ele tá para poder ver qual que é mais próximo dele. É não onde que ele está, onde que ele quer colher. Ele pode estar em Pedro Leopoldo, mas ele gostaria de colher numa unidade que não é a matriz de Pedro Leopoldo. Pode ser lá na unidade 05 do Adélia. Essa é a principal do particular. Qual unidade? E qual o cartão que ele tem de desconto?
O cartão de desconto, beleza. Descontos, mais alguma coisa no particular? O que vocês acham que... Não, acho que não, né, Pri? Particular é beleza, é bom demais. Nessa Mas parte ele já vai ter colocado nome e identidade e idade, né? Não, eu tô pegando as informações do perfil dele, eu não tô falando ainda o que eu vou falar, tá? Tô pegando as informações do perfil dele pra gente desenhar as informações que a gente vai usar, entendeu? Então, se a gente for colocar idade, coisa, a gente vai usar o formulário para isso. Só que a gente vai melhorar o formulário, tá? A gente vai melhorar esse formulário aí, que o formulário de vocês tá bom, mas ele pode ficar um pouco melhor. Algumas questões e tal, e aí a gente vai fazer isso juntos, tá? Isso aí você pode ficar tranquila que vai dar certo. Vai ficar bem legal. Agora a ideia, qual é? A ideia é saber várias particularidades de cada um desses clientes. Sobre o perfil deles, entendeu? O que eles mais perguntam, quais são as maiores dúvidas deles, entendeu? Eles têm algum tipo de dificuldade, foi isso que a gente começou lá em cima lá. Tá, vocês estão aí? Estamos. Estão pensando, né? E eu não tô lembrando aqui. Não, vamos pro outro então. Então, vamos. Empresa que vai ser mais trabalhada. Eu não recebo muito de empresa, não. No WhatsApp, né? Mas eu acho que ele quer que a gente fala, É a característica desses clientes. mesmo contando assim, que empresa não chama muito no WhatsApp, eu também não Ela chama vejo. direta, né? Chama direto. Né? Então, de repente, eu acho que a gente podia deixar a Eu empresa acho, fora, eu né? acho que não tem necessidade, não. Porque geralmente Ótimo. ligam direto é tudo por e-mail. Melhor, né? Melhor, né? Eu acho que pode tirar Não é mesmo. foco, não. Ele já vem direto na coleta, orientado pela Pela própria clínica da empresa, medicina de isso. trabalho. Não tem. Então, por exemplo, se Não. não entra ninguém no WhatsApp para poder perguntar sobre isso, certo? Ó, desse tempo todo que eu tô no WhatsApp, eu tive apenas uma experiência de uma empresa só. E como foi? A A empresa, às Rave. vezes, Era só para saber se estava fazendo um exame, se podia mandar o funcionário. Ah, Hum, só a gente pode deixar a gente colocar empresa como último, né? Mas não eu acho que ficar não muito tempo. precisa, Felipe. Tá, Empresa liga tá, direto. tá ótimo, então. Então vamos lá. verdade. Vamos lá, a gente está falando de atendimento, ótimo. Eu não vou entrar nesse detalhe assim da empresa, mas, por exemplo, é importante a gente saber todos esses tipos de clientes para a gente ter essa informação, tá? Então, a gente precisa ter essa informação, por exemplo, porque a gente está falando de WhatsApp só, mas isso aqui vai servir para vocês em tudo lá na frente, tá? Tudo isso pode ser utilizado depois para você poder organizar os processos da empresa, como cadastrar novas empresas, como é que a gente faz, entendeu? Isso tudo lá na frente, eu estou olhando lá na frente. Mas eu acho que faz sentido a gente não mexer nisso agora. Tá? A gente começar com esses 3 clientes aqui e aí fazer a segmentação deles, tá? Então a gente vou até tirar então o empresa aqui e aí a gente fica com esses 3. Essa informação aqui eu já tenho lá na coisa. Então vamos lá, perfil de clientes. Agora que vai o que vocês estavam ansiosas para poder falar, o Kitty, que é as Ah, unidades, aham. Então vamos lá. Gente, A Stephanie Gabi. nossa. Vamos lá. As unidades. Matriz. Qual que é a outra? Salgado Filho. Conrado Filho. Salgado. Salgado? Nossa, entendi. Conrado, gente do céu. É que é o nome da rua, a gente chama Rua Salgado Filho, aí a gente chama Unidade Salgado Filho. Legal. 06, que fica mais fácil. Giovana. Hã? A Giovana. Hã? Nome Giovana.
Ou então Giovana, Unidade Giovana, que é o nome da atendente. Vai lá. Stephanie Galinha. Pode passar. Matozinhos. Como é que escreve Matozinhos? Matoz. Ah, sabia. Eu tava com Matozinho, quando você fala Matozinho, eu ia escrever com U. É mineiro, né? É Mineiro mineiro, fala né? assim, né? Dia de mineiro. Falar em mineiro, me lembrei agora eu tive aí em Contagem, faz uns anos atrás. Mas eu comi um pão de queijo, gente, que é loucura. Eu lembro até hoje do gosto do bichinho. É muito Que é bom. famoso o pão de queijo daqui. Ó, Matozinhos, é isso? Isso. Matozinhos, qual que é o número? 56. 56. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, tá? Porque se eu escrever, eu ficar desenhando aqui, eu sou muito perfeccionista, eu vou ficar tentando fazer o negócio. Aí a gente vai trabalhar o perfil das unidades. E aí eu acredito. Então vamos lá. Matriz. Agora Salgado Filho, 05. Qual que é a outra? Vai ter Adélia Issa. Adélia? Unidade Adélia Issa, que é 29. Adélia. Issa. Lissa, é isso? Não, Issa. Issa. O L. Issa. 29. O que mais? Lagoa Santa. Lagoa Santa. Que número? 03. Tem aquela outra que você tinha falado pra mim, São José da Lapa, né? São José da Isso. Lapa, 08, aqui. Confins. Confins. Isso. Confins. Não lembro o número de Confins. Confins é 06. 06. Não, deve ser de Giovana. Desculpa, Confins 27. 27. Desculpa. 27. Tá faltando um. Tá faltando, então. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corri, sobe ali em cima para mim. No Salgado Filho, põe 06. Então, 01, Lagoas com 01, 03, 05. 05 tá aí? Não. Lagoa de Santo Antônio, 05. Isso. Adélia. Falta uma. Vespasiano, 60. Vespasiano. Com S, Felipe. Ai, meu Deus, desculpa. Até ardeu o meu olho aqui. Ai, meu Deus. Mais uma? Tem 9 aí? A outra empresa, Vitamed. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Pode deixar, então é as 9, que a outra, a 10ª é dentro de uma empresa, não conta. Tá, então essas são as 9 unidades de vocês. Uhum. Vamos lá, a matriz. 01, matriz 01. Não, matriz eu imaginei que era, que fosse que eu não... Por exemplo, as coisas. Não atende Unimed. Atende. Certo? Uhum. Atende Unimed. Não atende SUS. Raríssimos casos. Não atende SUS. Aí você vai precisar me passar as características de cada uma delas, sabe? Porque aí a gente vai desenvolver de acordo com... Aí preciso saber. Atende domiciliar. Acho que é importante isso aí. Eu acho que não pode colocar isso, não atende SUS, não. Porque PA Lagoa manda, às vezes, aqui na parte de tarde. Mas em torno, assim, é minuto. São José da A gente Lapa tem que também falar que manda. de modo geral.
É melhor então não colocar nada. Na né? verdade, ele quer só entender. Ah, tá. Eu tô entendendo só. É só entender Só entender. as Na verdade, vocês já características. explicaram para mim aqui no SUS, aqui, ó, como que é feito. Que vocês atendem nos outros, as pessoas têm que ter o local e data marcada. Na realidade, a prefeitura que já vai marcar, né? A pessoa não consegue marcar aqui. Alguma coisa que você acha que é mais importante aí da matriz? A atriz, assim, é a única que escolheu o dia inteiro, por exemplo. O horário de atendimento? O horário de atendimento. Tem uma particularidade importante. Por exemplo, ele quer um exame de urgência, um hemograma, vamos supor, que libera hoje ainda, chegou em 4, que libera 4,5. A unidade que ele pode conseguir isso é aqui na matriz, que é onde ficam os aparelhos, né? Exames de As urgência. unidades, tudo é posto de coleta. Urgência, mas assim, as outras unidades, se o paciente chegar lá 7 horas da manhã ou 9 horas, o exame dele vem para a matriz. O Aí a gente laboratório fica aí, né? o laboratório, a parte operacional toda fica aqui. Então, por exemplo, Eu vou entender. não sei se você entende o seguinte, se você chegar em qualquer unidade e pedir urgência no hemograma, se você chegar até 9, 10 horas, esse exame vai ser liberado, porque as amostras vêm das unidades por volta de 10, 11 horas, de acordo com a unidade. Mas, se passar de meio-dia, por exemplo, somente a matriz consegue liberar um resultado de urgência. Ah, entendi. Não sei se ainda vou falar para vocês. Eu entendi, sabe por quê? Porque quando você fala para mim que o laboratório fica na matriz e as outras são postos de coleta, para mim faz todo sentido. Ah, beleza. Entendeu? Para mim faz todo sentido. Na realidade, isso não vai ser uma informação importante para o cliente, de repente, agora, entendeu? Mas para a gente eu entendi, sim. Fica muito mais claro. Tá. As outras... vamos lá. As outras que você quer saber, particularidades? Nós vamos ter que pegar as particularidades de cada unidade, até que horas que colhe, né? Quais são as informações? Eu vou deixar aqui para vocês, tá? Nós vamos completar isso aí para vocês. Isso, vamos lá. O que eu preciso? O horário de atendimento de cada uma. Eu vou escrever aqui embaixo, que aí fica melhor, depois vocês montam, tá? Unidade atendida auxiliar, como é o processo para marcar? Isso aqui eu fiz, né? Mas vamos ver o que vai falar, se precisa disso mesmo tudo. Principais. Vou tirar aqui a foto para as meninas. Diferenciais. Por exemplo, diferenciais o que atende uma e o que não atende na outra. Essa aqui só atende nessa. Então eu preciso saber disso, entendeu? Horário de atendimento. Horário de coleta. Atendimento é diferente, a gente fica aberto até 5, só que a gente não colhe até 5. Entendi. Entendi, isso é importante. Horário de coleta. Então vamos lá. Precisamos dessas informações para uma das unidades. Para cada uma das unidades. Vamos lá. Horário de atendimento, principais diferenciais, horário de coleta. Acho que principais convênios, não seria? Isso, principais diferenciais. Convênios de desconto, principalmente. Convênios de descontos. Convênios atendidos. Tipos de coleta. Se atende domiciliar. Isso, tipo de coleta, se tem domiciliar ou não. Tá bom. Tipo de coleta, tá? Horário de coleta, tipo de coleta, exigências, alguma coisa assim. Não, nessa aqui só faz se fizer assim, assim, assado, entendeu? Se tiver... As exigências é mais no sentido de horário de coleta, né? Tá, não faz sentido, então, beleza. Você tá protegida, né? Então,
Agora, o que mais que a gente precisa? Eu acredito que isso precisa de todos os... De todos os... Eu queria, Felipe, acrescentar uma opção Tá. não realizados em Desculpa, algumas unidades, não porque entendi. eu não sabia que não Não colhia o entendi. teste do pezinho em Lagoa Santa. Repete de novo. Repete de novo. É porque tem algumas unidades que não realizam alguns exames que nós realizamos aqui na matriz. Tá. Então, isso é muito importante. Exames que não podem ser colhidos em cada unidade. Exames realizados na unidade. Não é melhor se colocarem os que não Exames... podem. Quais exames que não Que não realizamos? podem. A maioria, 90% pode, Sim, mas 10%... É o melhor os que não podem, né? exatamente. Que não podem ser colhidos na unidade. Na unidade. Perfeito. Coloca assim para mim, entre parênteses, só um exemplo, porque eu vou printar isso aí para as coordenadoras. Exemplo, teste de pezinho, Você pode DNA. copiar e colar. Você pode copiar e colar isso aqui no WhatsApp para as meninas. Melhor. Eu vou fazer isso Porque você também. tem acesso a esse documento, você tem acesso. Você vai entrar, você seleciona, copia e cola no WhatsApp para as meninas. É que eu já ia pedir aqui para as meninas aqui. Teste do pezinho. DNA. DNA, acho que não. Todo jeito, DNA só na matriz. Né? Micológico. Micológico? Põe assim, MID. MID. Isso. Beleza. Eu vou mandar aqui uma vez, que aí... Eu te mando no WhatsApp agora, peraí. tá bom. Então, se o negócio é esse, eu já te mandei agora já. Que as meninas, nós já pedimos isso aí para as meninas, tem uma semana, elas não passaram, só 2 que passaram. Senão a gente já estava aqui. Convênio de descontos por unidade. Mais alguma coisa, Pri, que você acha que é importante saber sobre essas unidades? Não, só isso mesmo. O principal é horário de coleta e quais exames fazem, não. Tá. E convênios atendidos. O resto é tranquilo, não... Uma outra coisa que eu vou precisar que vocês vão colocar para mim é aqueles exames e promoções. Por exemplo, quando tem... porque eu vi que tem... Às vezes tem aquele de esporte e tal, de acompanhamento. Eu preciso saber quais são os exames que tem desconto, entendeu? Quais os pacotes, quais as promoções. Os check-ups promocionais. Todo mês muda, né? Então, tá vendo? Isso é um negócio importante. Quais as promoções vigentes no mês? Isso. Cada mês a gente trabalha um check-up. Isso, então, legal. E unidades que aceitam. Na unidade que aceita é todo, que um check-up é como... Tá. Quais as promoções vigentes no mês, né? Outra coisa, eu vou precisar saber quais exames não são aceitos, mas aí a gente já vai estar falando Já tá lá em cima. Os exames que não são feitos, não. mais procurados e dúvidas sobre eles. O que mais procurado é o do pezinho, mas a maior dúvida deles... Ele fala assim, logo seja é demais, né? Dúvidas sobre exames. Tinha interrupção de tal psicológico também. Aqui, entraria aqui, né, no... Esse aqui vai ser uma tarefinha que vocês vão ter para poder colocar isso daí também, nós tá? vamos ter que pensar com calma. Não adianta ficar pensando agora. Tipo assim, se vocês pensarem mais algumas coisas, vocês me avisam. Aí vocês colocam aqui, fala, Felipe, tô colocando lá no nosso documento e tal. Porque depois esse documento aqui vai ficar para vocês, entendeu? Então,
todas as 11 reuniões que a gente, as 12 reuniões que a gente vai ter, a gente vai falar sobre isso. Então a ideia é que isso fique gravado pra gente, né? Esses primeiros é pra gente conhecer, depois a gente já vai mais nas estratégias, nas mensagens. Ah, essa mensagem fica legal, essa mensagem fica legal, entendeu? A Uhum. princípio é isso. Exames e promoções, informações das unidades, tá? Eu acho que o Informações das toxicológico podia unidades. entrar aí, kit, exames e promoções. Não é promoção, mas é exame. E vai ter que ter uma coisa só para toxicológica, igual eu acho tinha, importante né? deixar. Você acha legal colocar toxicológico? Sim. Tem que ter uma coisa só de toxicológica, eu acho, Felipe, porque é muito procurado, Aham, entendi. né, Breno? Sim. Aí eu preciso saber, Ah, né, mas aí você vai qual... colocar nos procurados aqui, tá? Isso, Você vai isso. colocar. É. Na realidade, o que acontece? O que eu vejo? A pessoa, quando ela tá com o exame lá no papelzinho lá, ela vai pedir aquele exame, ela não pede outro. É só quando é particular, que aí o cara quer saber dos outros exames que pode fazer, não é isso? Ou É não? porque o toxicológico não tem nenhum papel de marcação. O cliente simplesmente vem fazer quando está vencendo na carteira dele. A gente tinha uma opção, né, que ele já colocava toxicológica, já tinha horário de coleta, procedimento, tudo certo. Então, ele já nem tinha mais nada o que conversar, era sanada a dúvida ali. Então vamos colocar assim. Vamos colocar aqui os exames mais procurados. E aí, nesses exames mais procurados, aí a gente coloca ó, toxicológico. Ah, Aí é. você explica o que tem em cada um. Ah, o toxicológico, isso, isso e isso. Tem o outro de pezinho, não sei. Isso, isso, isso. Aí você coloca essas informações que elas vão ser importantes pra gente, tá? Mas a ideia Aham. é essa. Vocês pegaram a ideia da gente fazer isso, né? Eu primeiro eu peguei todas as informações que a gente já tem, que é a estrutura que vocês me passaram. Agora eu tô pegando a estrutura de vocês para poder criar um atendimento que fale a linguagem do cliente e não a linguagem técnica. Porque o que afasta o cliente do teu atendimento, o que afasta o cliente é, da tua empresa é que muitas vezes a gente quer colocar em linguagem técnica, a gente precisa ser o mais humano possível. Né? E é por isso que Uhum. a gente vai fazer isso aí. Aí eu vou deixar vocês com essa tarefa aí. Eu vou tá gravando aqui. Daqui a pouco eu já vou subir lá pra gente no YouTube, aí eu coloco para vocês assistirem lá no grupo, tá? Essas tarefas que vocês me passaram essa semana, eu vou montar elas e vou... na realidade não faz sentido eu montar elas para poder replicar o que já tem. Faz sentido eu usar elas como base para montar um novo de acordo com as necessidades que a gente está vendo aqui agora. Então a Uhum. gente viu o perfil de cliente, agora vai ver o perfil de unidade, vou ver o perfil de produtos, que são os exames, e aí a gente vai montar o fluxo juntos. Eu vou montar o fluxo para vocês e aí depois a gente vai criar as mensagens. Essa aqui vai ser essa mensagem, essa outra vai ser a mensagem. Então na próxima reunião, que é a semana que vem, a gente vai fazer isso. A gente vai montar junto. Eu vou montar uma estrutura para vocês. Não fazia sentido eu montar a estrutura sem ter essas informações dos tipos de clientes. Agora já tenho. Então fica muito mais fácil. A gente já monta a estrutura e aí a gente já prepara. Ó, a gente vai preparar uma mensagem para isso, uma mensagem para isso. Algumas eu já vou colocar sugestão para vocês, né? E aí a gente vai colocar no ar para poder funcionar, entendeu? Aham. Esse é o grande desafio. Mas vocês viram como é que quando a gente vai falando vai começando a ficar mais claro, aí a gente vai começando a seguir um processo, né? O cliente chegou, eu vou saber que tipo de cliente que é, aí eu vou passar essa informação para ele. Vai chegar tipo, eu passo essa informação. Porque quando tá muito bagunçado, todo mundo tenta passar tudo e aí acaba não dando muito sentido. É, vai ser um filtro bem legal que Vai inclui ser. muito trabalho de Priscila. Nossa Senhora, não é, Pri? A Priscila a gente vai ter que arrumar trabalho para Priscila. A É, Priscila, o eu, trabalho da Priscila, a gente vai ter que arrumar um trabalho para Priscila. eu acho que eu vou ter que mandar ela para a área técnica, que Eu ela vou ter que mandar ela tá à fazer outras toa. coisas também. Nada, você vai ver a conversão da Priscila subir aí para 80, 90%, você vai ver. Igual no presencial. Porque o negócio vai ficar muito mais prático. Você vai trabalhar com realmente o que você precisa trabalhar, que é falar com as pessoas, né? É, Fechar.
né? Se pudesse fazer automação dos exames, do coisa, seria muito mais fácil. Mas eu acho que deve ter inteligência para fazer isso, mas eu acho que é um outro passo. O primeiro passo é organiza a casa, começa a chegar tudo certinho, e aí depois a gente vai passando pro... Tudo que é processo manual eu não gosto. Eu gosto de deixar tempo para a gente falar com pessoas, que é o que vira, né? É o que dá É, resultado. é. Né? E aí ela vai ter tempo de conversar com as pessoas, né? É Isso isso aí. é legal. E vai ter opção de conversar direto com as pessoas, né? É isso aí. É isso aí. Gente, eu agradeço aí, Kit, Pri. Obrigada a Só você. desculpa, só desculpa ter que ser um pouquinho mais, ter que cortar um pouquinho a nossa reunião aqui, porque eu tive uns imprevistos, eu preciso resolver agora, senão não vou conseguir. Então, Não, tranquilo, Felipe. Você mas aí precisando, a gente se ajeita aqui. a gente provavelmente a gente vai passar na sexta-feira, semana que vem também, tá? Porque tem carnaval, tem tudo, então É, e esse horário é um horário pra mim que é bom assim. Até eu não sei que horas que vocês abrem aí, mas pra mim, tipo, mais cedo eu consigo me livrar, né? Consigo ficar focado pra gente poder fazer o negócio acontecer, né? a partir Então, de 7, você pode, Pri? Tem que fechar a caixa. A partir de 7h30. É, eu posso a tô partir de assistindo. 7. Se você quiser, Pri pode a partir de 8. É um dia ótimo para mim também. Para você também, Pri? É, né? Então, assim, aí você olha, se você quiser começando comigo, depois Priscila Isso. A gente 8. fica até esse horário, mais ou menos, acho que a gente consegue dar É, um bom alinhamento. Foi legal. Hoje foi legal, eu achei que gostei pra caramba, acho que foi bastante produtivo. Conheci muita coisa de vocês, né, da empresa, aham. isso é importante. Isso pra mim é É, importante você... também. E a próxima semana, o que que você falou que vai trabalhar mesmo? Só para eu já ir imaginando alguma coisa? Tá, primeiro eu preciso dessas informações para que na Uhum. próxima semana, e aí quanto antes vocês conseguirem me mandar, porque na próxima semana a gente já vai montar o fluxo das pessoas. Essas ideias que eu falei para você, ó. Quando o cliente do SUS vem, ele vai receber essa mensagem, ele vai receber isso, ele vai receber aquilo. E aí depois a gente trabalha na. A gente iria trabalhar na estrutura hoje, mas eu não fazia sentido a gente trabalhar nessa estrutura hoje sem ter essas informações. Sim, Entendeu? Não fazia sentido. é. Porque senão eu ia criar mais um negócio engessado. Então eu quero criar algo personalizado. Não, Entendeu? eu vou te enviar hoje ainda, tá? Já até passei no grupo Tá aqui dos joia. coordenadores. Vamos tirar um print aqui então. Vamos. Vamos tirar o print aqui então. Que aquele print da semana passada fez sucesso, aquele print lá. É, uai, então tá bom. Tinha que colocar na página do Dom Bosco. A É, gente colocou? colocamos. Acho que Colocou, acho que não. colocou. Colocou? Ah, então tá bom. Vamos lá, deixa eu só arrumar minha camisa Com aqui. máscara, sim, mas tem que Aí pôr já máscara, tirei. Ah, né? tem que ser sem máscara pra tirar a fotinha É, rapidinho. é, É 5 também. segundos, vai lá. 3, 2, 1. Vamos ver. Aê! Olha que Olhei chique. para baixo, era olhar para a câmera. Sobrou. Olha que chique. Vou deixar salvo aqui e eu vou mandar depois no grupo lá pra vocês. Tá bom? Gente, obrigado aí pelo nosso papo. Obrigada a você, Espero que a né? gente possa estar mais próximo aí cada vez mais. E Pri, se tiver alguma dúvida no negócio de WhatsApp, algum atendimento, alguma coisa, o que eu falo pro cliente que Ah, falou isso, você tem liberdade de me chamar no WhatsApp, tá? Só a gente vai se ajudando, tá bom? nós vamos te A Kit já mandar sabe que tem esse o canal. pior e o melhor atendimento, que eu queria printar desde o início o seu celular. Permite? Não sei se ele consegue printar. Tá, nós vamos te mandar o pior. Isso, ótimo. O pior não Ótimo. foi em 2020. Não tem problema não, né? Não tem problema não, só para saber o que Tá. foi que dificultou. E aí tira os prints e aí pode colocar no Word. Coloca assim as fotos lá no Ah, Word, que sim. aí fica melhor. Pra poder saber a sequência. Aham. Tá bom? Beleza. Gente, obrigado. Bom dia Juiz pra no vocês. carnaval aí, não vai No tomar carnaval. todas, não. Oxe, meu Deus do céu. Bom seria se fosse. Não sou dessas, não. Eu vou Ai, ficar em casa, descansar um pouquinho com a família. eu também. Curti a família, né, filho? É, só isso que a gente tem, né? A melhor coisa que a gente tem na vida. Melhor coisa, o que mais importa. É verdade. Tchau, gente. Tchau, muito Boa sexta-feira pra obrigada. vocês. Tchau, Mais tarde tchau. eu te mando as informações. Tá ok, então. Tá. Tchau.